Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex e hoje o vídeo será um vídeo que eu já havia prometido, que é o da limpeza da minha coleção. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço para manutenir a minha coleção, desde características do armário que eu acondiciono essa coleção, até as características da própria limpeza individual e de como esses gibis estão acondicionados aqui. Então, eu gostaria que neste vídeo vocês pudessem perceber como que é a minha forma particular de organizar, de manter, de limpar e preservar esta coleção. Então, este armário ele foi desenhado com o propósito único de guardar esta coleção. Eu não tenho só esse armário, mas este é o armário principal. Eu optei pelo armário fechado, justamente para evitar o pó. Eu sei que não é adequado para a conservação de livros e, consequentemente, gibis. Há armários fechados, o ideal é armários abertos, por causa daquela ventilação que eu já expliquei em vídeos anteriores. Basta vocês assistirem os vídeos desta playlist de conservação e manutenção de gibis. Mas eu optei pelo armário fechado por conta da questão da poeira e por conta da questão que eu posso mantê-los abertos sempre que eu quiser. Então esse é o principal elemento aí para quem tem armário fechado durante 1 hora, 30 minutos a 1 hora, durante o dia, ou pelo menos no mínimo 3 vezes por semana. É o ideal abrir as portas do armário, deixando que ele ventile. Essas portas eu as projetei de vidro para que a coleção pudesse ser admirada por quem vier visitar e por mim próprio. Mas eu tomei um cuidado. Eu escolhi vidros fumê para que houvesse o mínimo aí de filtragem da luz que entra pela janela que eu tenho aqui à frente na sala onde encontra-se esta coleção e da própria luz artificial. Então, trata-se de vidro fumê. O armário também não é hermeticamente fechado. Ele tem frestos, tanto aqui no meio, onde se unem as portas, quanto aqui em cima e, consequentemente, embaixo. Então, do jeito que está fechado, ainda há uma ventilação. Mesmo assim, eu o mantenho periodicamente com todas as portas abertas. Para ilustrar como fazer a limpeza das edições, eu vou utilizar aqui esta prateleira, que estão edições da editora Globo, e vou mostrar como que eu faço a limpeza dos gibis e da prateleira. Eu quero mostrar para vocês que, obviamente, há um espaço atrás dos gibis, aonde fica aí alguns centímetros longe do fundo do armário. Os gibis são acondicionados na vertical e não são espremidos. Há uma relativa folga entre eles. Isso para evitar a compressão das edições e ajudar nessa troca gasosa com o oxigênio que circula atrás, à frente dessas edições. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa limpeza e vou retirar então, livrando esta
prateleira das edições ali acondicionadas. Então eu já removi as edições e agora eu estou aqui com dois paninhos de limpeza. Esse está úmido e esse seco. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o pano úmido sem nenhum produto de limpeza. Os produtos de limpeza contêm agentes químicos que podem reagir com o papel. Então, um pano úmido basta. E vou passar especialmente no fundo, já que é no fundo que eu tenho acesso restrito diariamente. Né? Uma vez por semana eu estou limpando essa parte aqui da frente, mas para remover os gibis e limpar atrás, é preciso um dia especial como este, em que eu estou fazendo a manutenção da coleção. Então é neste dia que eu vou passar um pano úmido em toda a prateleira, especialmente no fundo, onde fica depositado o pó. Feito esta primeira passada de pano úmido, em que a superfície toda foi limpa, eu vou agora passar o pano seco, apenas para secar. E com isso, a manutenção da prateleira onde fica os gibis está resolvida. Agora nós vamos passar para limpar os gibis propriamente dito. Bom, então eu estou aqui com a mesa arrumada aqui na sala. Aqui estão as edições que foram removidas ali da prateleira. E aqui está uma toalha, que eu já não uso mais, um pano para limpeza dos gibis e o pincel. Então, um pano para limpeza dos gibis, o pincel, e é aqui que nós vamos trabalhar então com as edições. Por questão de tempo, eu procuro pegar as edições em um maço, e é nesse maço que eu faço a limpeza da poeira, removendo então do corte superior qualquer poeira que possa estar acondicionada. É uma tarefa bem simples. Feito isto, eu passo então ao folhamento de cada edição. Então, o folhamento consiste simplesmente em folhear a revista para que possa haver uma oxigenação das páginas. Faço de um lado e de outro para cada edição. E é nisso que consiste praticamente toda a manutenção da coleção. Depois de tirar o pó, fazer o folhamento. Essa quantidade de vezes que eu estou folhando a edição é suficiente, porque se trata de um trabalho periódico. Eu vou fazer esse folhamento toda vez que eu for limpar e manutenir as edições. Observe que durante o tempo em que a coleção está num período de acondicionamento, pura e simplesmente, ela, volta e meia, está sendo visitada, né, para conferir um ou outro exemplar. E neste momento, então, eu também folhei as revistas. Né? Durante esse folhamento é um momento que eu também aprecio a edição, relembro de histórias já lidas, procuro desenvolver o senso de identificação
dos artistas, né? Olhando para o artista e vendo se eu identifico quem é o artista. Aqui é, obviamente, uma arte de Guglielmo Letteri, é uma obra mais antiga. Então, é neste momento que eu faço aí um teste, tanto para relembrar histórias, admirar a arte e identificar os artistas. Então, a manutenção consiste basicamente nisso: remover o pó do corte e folhear as edições para que haja uma oxigenação de suas páginas. O colecionador ele tem que ter acesso às suas edições. Isto daqui é o que faz a longevidade da vida das fibras de celulose que compõem o papel. Gibis esquecidos perdem essa flexibilidade por falta de manejo e, consequentemente, podem ressecar, acidular e tornarem-se quebradiços. Feito a manutenção de um bloco, eu passo a manutenir os demais blocos. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês como eu faço a manutenção de um volume capa dura. Então este volume ele vai ser limpo da mesma forma, com a remoção da poeira. E como ele é capa dura e contém uma superfície lisa, então eu vou usar este pano limpo para dar uma polida, né? E remover qualquer sujidade aderida na capa, na lombada. Não precisa dizer que para fazer essa tarefa eu tenho que estar com as mãos lavadas, né? As mãos têm que estar limpas. Ok, findo esta parte, a obra vai para o folhamento também. O capa dura eu procuro fazer o folhamento desta forma. Quando se trata simplesmente de uma edição normal, né? Como esta edição é no papel couché, então tem que ter uma atenção maior nesse folhamento para ver se não há folhas aderidas. Esquecer edições em papel couché muito tempo sem folhar pode trazer sérias dores de cabeça ao colecionador. Este volume aqui com a belíssima arte do Civitelli ficou muito valorizado em termos de tamanho e qualidade do papel. Então realmente é uma obra para se guardar com carinho. Feita a manutenção então de um capa dura. E para encerrar então, eu vou mostrar a manutenção de um ônibus, que segue praticamente o mesmo padrão dos volumes em capa dura, pois se trata de mais um, apenas com a diferença que é mais espesso. Algo que eu quero falar para vocês é sobre este detalhe aqui. O ônibus, ele é uma edição grossa. E ser mantida como eu mantenho na vertical, nós vamos notar que ele tem um ressalto aqui da capa, né? Ou seja, a capa e a contracapa lombada são maiores do que o miolo. Então, se eu deixar ele assim,
acondicionado dessa forma, ele vai exercer uma pressão por causa do peso dessa extremidade, do bloco do miolo, ele vai exercer uma pressão, uma força aqui na costura. E a tendência é esse bloco ceder, descer e romper aqui a cola desta região, danificando a lombada. Então é importante vocês providenciarem um material similar a esse, que é um material em EVA. Eu corto no tamanho de cada ônibus, conforme esse espaçamento, eu vou fazer a grossura do EVA, com uma ou mais folhas dele, né? Então aqui são 2 unidas com durex, e que eu vou posicionar, cortando no tamanho, e deixando ele nesta posição. Ele fica até encaixado. Quando eu guardá-los na vertical, não haverá essa pressão porque ela está apoiada no EVA. Então isso é a manutenção para a guarda do ônibus. No mais, segue o mesmo padrão. Remove qualquer sujidade e depois vai usar o pano para polir, remover qualquer aderência de capa e lombada. Feito isso, eu vou fazer o folhamento dele conforme o amaciamento do ônibus, que vocês já conhecem, né? Então, eu vou folhar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e com isso eu já estou providenciando a oxigenação dessas páginas. Feito isso, repito a operação. Três vezes é mais do que suficiente. Então, é assim que eu faço a manutenção dessas edições. As edições de lombada quadrada e as edições de capa dura. Então é isso, pessoal. É dessa forma que eu faço a limpeza da coleção. Eu utilizo para isso aí um tempo de 4 em 4 meses, mais ou menos, seguindo as minhas possibilidades. Faço isso escalonadamente. Pego uma prateleira, concluo ela. Se eu tiver tempo, faço a outra. Se o tempo acabou, eu continuo no próximo dia e levo aí em torno de uma semana fazendo esse trabalho em todos os armários da coleção. Eu venho fazendo esse trabalho já há mais de mês, porque eu comecei lá com a minha biblioteca. Então, fui batendo por nichos, por prateleiras, fazendo o mesmo trabalho em livros, com a diferença que no livro, por eles terem uma capa plastificada, aquela limpeza de passar o pano na capa lombada eu faço em todos os livros, então demora um pouco mais. Como nos gibis eu só faço isso nos de capa plastificada, e é a grande parte da coleção mensal, que é o grande volume da coleção, não tem capa plastificada, então eu não faço. Então, o tempo para os gibis ele é menor do que a limpeza para os livros.
mas vou fazendo isso ao longo de alguns dias até concluir totalmente. Daí, passado 4 meses ou até mais, dependendo das minhas atribuições, eu volto a fazer essa manutenção geral da biblioteca e da Biblitex. É bom entender que coleções muito volumosas, eu estou falando aí de coleções com 50 mil gibis, realmente a manutenção fica bastante prejudicada. O que se recomenda nessa situação é haver aí bater essa coleção imensa por setores, né? Você vai pegar um grupo de gibis e vai manutenir aqueles gibis. E vai fazer isso ao longo dos anos daí, né? Porque é impossível tirar aí um tempo para fazer de toda a coleção num fôlego só. Você vai precisar trabalhar num ano um grupo, no outro ano outro grupo, e assim sucessivamente. O papel sofre com isso? Claro que sofre, mas é melhor do que nada, melhor do que abandonar aquilo, esquecer aquilo. Né? Eu me refiro aqui àquele colecionador que, nossa, faz anos que eu não vejo tal coleção. Deixa eu ver onde é que ela está. Vocês podem, aqueles mais comedidos em colecionismo, né? Pode achar estranho, mas acredite. Há colecionadores que têm uma segunda casa só para manter a coleção. Praticamente um almoxarifado para manter a sua coleção. Ou outro recurso é utilizar terceiros, né? Mas daí precisa-se ter cuidado para ver se esses terceiros são pessoas conhecedoras do que estão fazendo e se tem a mesma paixão do colecionador. Então, é aí que tem as características mais melindrosas da coleção. A minha coleção ela gira em torno de 2.000 gibis. Se for juntar com livros, aí vamos incluir tudo aí em 5.000 itens. É relativamente aceitável trabalhar sozinho com 5.000 itens ao longo aí de mais de mês, como eu venho fazendo. Considere-se ainda que eu sou aposentado, então eu tenho tempo para fazer isso. Mas para aqueles que não dispõem desse tempo, a coisa fica um pouco mais difícil. Né? Mas o importante é não esquecer os gibis. Né? Visitá-los com certa frequência. Folheá-los. Olhá-los. Curti-los. É para isso que a coleção existe. Para dar satisfação e prazer ao colecionador. Ok, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e comente aí o que você achou desse vídeo. Se você tem uma dica para manutenção da coleção, me passe, por favor, eu quero saber. Forte abraço!